Bless this house, God. Abençoa essa casa, Pai. Bless our hearts, Lord. Abençoa os nossos corações, Pai. Bless the vessels Abençoa os vasos in this place. neste lugar. Let the zeal for your house E o zelo da sua consume casa us. venha nos consumir. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for everything por tudo quanto that you're doing. o Senhor está fazendo. And we are so O Senhor é tão... excited Estamos tão empolgados for what is about to come. daquilo que está por vir. I know I am. Eu sei. And let my excitement Eu quero que meu empolgamento, a minha be empolgação contagious. possa contagiar. Let us envision E que possamos ver, the eyes of our Father transformar em to visão see things daquilo que o nosso Pai, os as olhos He do nosso sees Pai them. tem visto. E que possamos ver He da forma knows que Ele tomorrow. vê. Ele sabe o dia de amanhã. Do not worry Não se preocupe about tomorrow. sobre o dia de amanhã. Tomorrow Amanhã will have its own worries of terá its suas own. próprias preocupações. But today Mas hoje is a day of joy, é o dia de alegria, peace, de paz, strength, de força, blessing. de bênção. And we are E nós somos. in a good place. Estamos em um lugar seguro. God has put us Deus nos colocou in a good place. num lugar seguro. He is right Ele está bem before us. diante dos nossos olhos. And if we are not obtaining E se nós não estivermos obtendo that, isto, it's not Him. não é Ele. It's something É algo that the que o enemy inimigo is doing está fazendo to block para bloquear your a identity, sua identidade. His encouragement. O encorajamento dele. We have to believe and know Temos que crer e saber that we are the sons and que daughters nós of God. somos os filhos e filhas de Deus. Because if you don't believe that, Porque se você não crer nisso, then nothing então nada that He says que ele disser about that sobre isso you will obtain. você vai obter. We have to believe Nós temos que crer that He loves us, que Ele nos ama, that He has a good plan que Ele for tem us, bons planos para nós and that He's good. e que Ele é bom. Or we listen Ou nós ouviremos to the deceiver ao enganador and the liar e o mentiroso and the thief e o ladrão who comes que vem to steal, para matar, to para kill, destruir, and destroy. roubar e destruir, destroy our purpose, destruir nosso propósito, destroy your destiny, destruir seu destino, destroy your blessings, destruir suas to bênçãos, steal de roubar what God wants to give you. aquilo que Deus quer te dar. And the minute God gives you something, E quando Deus te dá algo, no He minuto que Ele comes te and dá algo, steals it. Ele vem para tentar roubar. This is not a problem with God. Esse não é o problema, não é It's com a Deus. problem with O believing problema é crer and knowing. e saber. Saber That He is que Ele é a rewarder o galardoador of those daqueles who diligently que seek o Him. buscam diligentemente. Amen. Amém? Aleluias. Yes. This message today, A mensagem de hoje, I pray that it will eu oro para que ela possa abrir os nossos corações our minds. e as nossas mentes and let us e permita-nos be encouraged sermos in the encorajados Lord, no Senhor, be ser strengthened fortalecidos in the power no poder of His might, da sua to majestade know e saber what is the hope qual é a of esperança His calling do chamado in the saints, para os santos, for us to know para que venhamos saber our a inheritance nossa herança in this time, nesse in tempo, this nation, nessa nação in our own lives, e na nossa própria vida all around us. e ao redor de nós. This is Isto é, the time. esse é o tempo. Tomorrow's not to be worried about. Amanhã nós não temos que Right preocupar. now, Agora, what can we possess? o que nós podemos possuir? What can we receive? O que nós podemos receber? What can we steward? O que nós podemos What can we be trusted with? ministrar? There is so much Ele pode more nos confiar o que mais? that God has Porque for tem us. muito daquilo que Deus quer nos devil dar. Satanás, is giving us all these reports. ele traz várias On the informações news. nos jornais, Over here, neste lugar, over there. no outro lugar. Everybody's prophesying Todo mundo what the devil's profetizando doing. aquilo que Satanás está fazendo. But we're called to Mas prophesy nós somos chamados a profetizar what the Lord is aquilo doing, que o Senhor está what fazendo, the Word aquilo says que a palavra está is to dizendo, come, que está por and we vir. have not even tasted and E a seen gente it ainda yet. nem experimentamos e nem Or vimos you ainda. keep listening Ou vamos continuar ouvindo to other voices. outras vozes. But the voice Mas a voz of a do stranger estranho is for strangers. é para It's estranhos, not for sheep. não é para as ovelhas.
I'm reading from 2 Samuel, Vamos ler em 2 Samuel and let's read about e David. vamos ler sobre a vida de Davi. Right, everybody? Todos? How many people here Quantas pessoas aqui want to be like David? quer ser como Davi? Raise your hand. Levante suas mãos, Right? certo? Most of you. A maioria de About vocês. 80% of you raised your hand. Cerca de 75%, 80% levantaram suas mãos. How many of you Quantos de vocês want to be like Saul? querem ser como Saul? Raise your hand. Levante suas mãos. Nobody. Ninguém. So you know enough of the Bible Então você sabe o suficiente da Bíblia, that the religious system has told you daquilo que o sistema te ensinou. and desire to know what you want. E para você então desejar aquilo que você quer. But how many know these are just men? Mas quantos de vocês sabem que These are people. esses são homens, que são It's only pessoas the anointing of God que somente a unção that de made them Deus different. que fez eles diferentes. But also the anointing Mas também a unção could be deceiving pode ser enganada. because Porque both of these men ambos fell out with God. erraram para com Deus. We know David, Nós sabemos que Davi, he killed the giant. ele matou o gigante. We know David was a mighty man of Sabemos war. que ele foi um homem poderoso We em know Deus. David Davi was a man after God's era own um homem heart. segundo o coração de Deus. We know David was humble. Sabíamos que ele era humilde. Ele era humble. humilde. Was Ele era, always taking care of the sheep. ele sempre Was cuidava da ovelha. simple. Ele sempre era simples. We know Saul, Sabemos que Saul, when he was quando ele era little pequeno in his own eyes, diante dos seus próprios olhos, he was right with God. ele estava There's a lot justo of diante de was Deus. Quando ele era, happening in the Bible. quando estava acontecendo We na always Bíblia. focus on Nós sempre focamos these things, nessas coisas and also in our own e lives. também também na nossa própria We vida. can fall into the Nós podemos cair I was no erro também de eu a era. great prayer warrior, Eu era um grande I was guerreiro de oração. Eu era a soul winner, um vencedor, Oh, I ganhador de was almas. Eu a era great worshiper. um grande adorador. Oh, I wish I could just Eu desejo get back to the se eu pudesse simplicity. apenas voltar pela simplicidade. It doesn't work that Ei, way. não funciona dessa forma. You Você are your own keeper. é aquele que You guarda, are the keeper é o of responsável your da sua própria alma. It does not work that Não way. funciona dessa forma. God might have called Saul Deus pode ter chamado because Saul man chose Saul, porque o homem escolheu Saul, but God did choose mas David. Deus escolheu Davi. But that did not Mas isso não make David fez de Davi always right with God. sempre estar reto diante de Deus. And there's a lot of E tem things muitas coisas that are in the Bible that que- people just try to skip over, que está na Bíblia que as pessoas tentam pular. study the Bible, Estudam a Bíblia. or the religious system Ei, only talks about Esse those sistema things. religioso só faz e fala dessas coisas. But the things Mas as coisas that we need to que focus nós on precisamos focar are the things são as coisas that move our heart, que movem os The nossos corações, as coisas that make us alive que nos fazem estar vivos unto our God, para com the Deus. things As coisas that we hope for, que nós esperamos the por elas, as promises in the promessas secret e place nos lugares secretos that our Father que o nosso Pai has promised tem nos us, that prometido, bring us joy, que nos traz that alegria, give us the zeal que for our nos dá o house. zelo para com sua Or casa. the enemy Ou o inimigo will come vai vir to steal, para roubar, kill and destroy, matar e destruir. and you might begin to get E everything você pode in the receber até natural tudo no natural that God promised you que to Deus te have, prometeu para ter. and then E então be heavy, está pesado, depressed, está depressivo, beat down, está down, don't even está para want to do baixo church e nem querer vir para a anymore, igreja whatever we mais, call ou aquilo que chamarmos congregar, the ir para a kingdom. igreja, o Because reino, everybody porque todos has têm their definition of sua the kingdom. definição do reino. But in the New Mas no Testament, Novo Testamento, the o kingdom is reino this: de Deus é deny yourself, negar a si mesmo, pick up your pegar a cross, sua cruz and follow e Him. seguir a Ele. And everything E tudo mais works out. estará salvo. That's the answer. Essa é a resposta. People don't want to preach the As cross pessoas não querem pregar o because they evangelho want to fill the house, porque eles the querem a casa seats. cheia, os bancos cheios. Because we can say Saul. Porque nós podemos ver como Saul,
They want a man O exemplo please. de Saul querem agradar os want joy, homens. peace, and Se você quer paz, righteousness, alegria e justiça, That's the kingdom. este é o reino. 2 Samuel, 2 Samuel, chapter capítulo 2, verse 11. I'm going to start 2 reading. Samuel, capítulo 11. And it came to pass E sucedeu, after the year depois de um ano was expired, ter expirado. at the time when kings, pay attention to this because everybody Preste always Atenção nisso, que todo mundo just jumps Muitos- later in this story pula essa parte da história about sobre David with Bathsheba. Davi e Betseba. But God's showing me some things. Mas Deus mostrou algo. There was a reason Tem motivo that he was even able to be que tempted. ele foi capaz de ser tentado. It's because he was not where he was supposed to Porque ele não be. estava And onde ele his heart deveria was supostamente not, estar. and his heart E no coração dele was not não where estava onde it used to be. tinha o costume de estar. Was this God's problem? O problema era com Deus? Or did this become David's problem? Ou agora se tornou o problema de Davi? Let's read it. Vamos ler. And David sent Joab and his servants with Joab Na época em que os reis and all saíam, of Israel. para a batalha, que Davi enviou And Joabe they destroyed Ammon. e com ele os seus servos e todo Israel. And E they- eles destruíram os filhos They de Amon besieged Rabbah. e sitiaram Rabá. But David Mas Davi, tarried porém, in Jerusalem. se manteve em Jerusalém. David stayed in Jerusalem. Davi esteve em This Jerusalém. was the man of war. Isso, como você quer? This was the man of war. Este era o homem da This was the guerra. king. Este era o rei, o homem da guerra. Let's just go back a couple Então vamos sentences. soltar algumas frases antes. At the time No tempo when kings de reis, go forth to battle, os reis saíam para a batalha. David came to a place in his life. Davi chegou num ponto da sua vida He just thought, em que ele achou everything's great now, que agora everything's okay. está tudo perfeito, I'm tudo blessed. grande, sou My bills are abençoado, as minhas paid. contas são pagas, Things are going as well. coisas estão indo He bem. got complacent. Agora ele ficou satisfeito com aquilo, contentado com aquilo. Idleness. Isso é Or he ociosidade. got tired. Ele foi amarrado. Or he just got prideful. Ou se chegou nesse Or ponto just decided, de orgulho, I'm going to stay home. vou ficar em casa. And you know who was also mostly home? E sabe também quem ficou muito tempo em Mostly casa? all the women in Israel. Todas as mulheres de Israel também And ficaram David. na cidade. E Davi? And the young ones. E os jovens? Wow, everybody Wow. say, what a deal. Todo mundo fala, uau, que negócio. How the devil could start to mess Como o inimigo começou a bagunçar as around, and coisas. you're a king and you can do anything Você you want. é rei e você pode fazer tudo, And tudo we know quanto that você God has made us quiser. all E nós kings and sabemos priests. que Deus também fez de And nós we reis have all e sacerdotes. authority over Que the nós também spiritual realm. temos autoridade sobre as regiões celestiais. And we, E nós, in the spiritual realm, can say to nas this one, regiões go here espirituais, and nós there. também podemos falar All of us have isso e aquilo outro, temos Some autoridade. sort of, Nós também temos um tipo some realm, de certo tipo and we're all made to be kings autoridade and priests. em certas dimensões, e todos nós fomos feitos reis And e when God sacerdotes. puts these E stories, Deus colocou essas histórias in the Bible, na Bíblia it's so we para que nós então pudéssemos can see ourselves in ver our own lives, a nós mesmos in everybody's life in the Old avaliar a Testament. nossa vida e ver a nossa vida no Velho God Testamento. says now, Deus está dizendo agora, I'm going to use these stories for eu vou your usar life. essas histórias para o seu Because bem, you're anointed now porque too. você agora também é ungido. And you can't just blame it on the E pastor. não podemos culpar o pastor, Because we all have our own kingdoms, porque todos temos nossos our own próprios families, reinos, famílias, and all the things that God has given e us to todas as steward coisas que Deus tem nos dado to para advance administrarmos, para His kingdom, avançarmos o seu just reino. like David was advancing Assim como Davi Israel. estava avançando Israel, We expandindo take Israel, territory nós também tomamos território by winning souls, quando nós ganhamos almas, by saving souls, quando by almas são casting out salvas, demons quando expulsamos out demônios, of vessels expulsamos demônios de vasos and putting the e Holy Spirit enchemos o Espírito Santo in them neles
taking them out of the tirando devil's eles army and putting them into do God's. exército do campo do inimigo e colocando If no you want reino to de just Deus. think about it Se very você quiser simply, pensar de forma bem simples, and the more we do e quanto that, mais fazemos isso, the more mais the glory, a glória, the o power, poder and the e a anointing unção flows into the earth. vai encher e mover sobre a terra. And there is a war. E há uma guerra. Since Jesus Desde que Jesus, came and took the keys ele veio e tomou and a the power chave from e o poder Satan, de Satanás, the minute Jesus no minuto em que Jesus, said to Peter, ele disse para Pedro, upon the revelation sobre that I am the Christ, essa revelação da qual eu sou Cristo, I will build my eu church, construirei a minha igreja and the gates of e as hell portas do inferno will not prevail não against it. prevalecerá contra ela. Before Antes Jesus, de Jesus, the kingdom of God suffered o violence, reino de Deus and they sofreu took it in the flesh. violência e era na carne, But na now, força da carne, no once braço. he made the Mas agora, declaration quando ele declarou, to uma vez que ele Peter, declarou para Pedro, he ele just proclamou, proclaimed ele spiritual war. proclamou uma guerra at that moment and espiritual day. naquele momento, naquele dia. That's why John the Por Baptist isso que became João tormented, Batista ficou atormentado. and that's why E Peter por isso que Pedro began começou to wrestle a lutar, in his faith, ter conflito in na his fé dele, calling, no chamado dele, in his denying em Jesus. negar a Jesus, e chegou a negar a Jesus. And we all have to give him mercy because he was not E baptized todos in the temos Holy que dar Spirit. misericórdia para ele, porque ele ainda não tinha sido batizado com o But Espírito what Santo. about Mas e us quando nós, who are baptized quando in the Holy nós que Spirit somos batizados com o and Espírito have been Santo e converted estamos convertidos and have been dipped in the e blood of fomos Jesus? imergidos no sangue de Jesus? You're in war. Você está numa guerra And you're a king. e você é um rei. Maybe you got to stop looking at yourself as like the religious system. Talvez você tem que parar de olhar para si mesmo como o And sistema I bet if everybody religioso. knew É bom the que pressure, é the bom que todo temptation, mundo saiba da pressão, da the tentação, jealousy, dos the ciúmes, this, that, and the da third inveja, that das David coisas das quais Davi had to face, ele teve que encarar. probably the 80% that Provavelmente, wanted to be David Provavelmente 80% queria ser como Davi. would have been about 40% would be raising their hands. Ou talvez 40% poderia levantar suas mãos. Because we've been Porque a gente tem systemized by the religious nós temos sido system, sistematizado pelo sistema how we religioso see the de Bible, como nós vemos a Bíblia. but we need to see it for the as it is. Mas nós temos que ver como é, como ele It's alive está viva right now. agora a palavra. Amen. Amém? And let's go to verse 2. Vamos ao versículo 2. And it came to pass E sucedeu in the evening, ao cair da noite David rose from his que bed Davi se levantou da sua cama and walked on his roof. e caminhava sobre o terraço. What's going on? O que está acontecendo? He's bored. Ele está entediado. How many know Quantos sabem the chances que a chance of you de você pecar, doing stupid stuff, fazer coisas getting estúpidas into mischief, e estar ou ser bagunçado is gonna happen vai acontecer when you quando você get bored, ficar entediado, when you don't have nothing to quando você não do, tiver nada para fazer. and then you begin to say, "Oh, I'm just gonna take a rest. Aí você vai falar para si mesmo, eu vou ter um I just want to descanso. step back. Só vou dar uma descansada. I've been in so many battles. I mean, it's just time. Já estive em tantas batalhas, agora eu preciso. I'm going to take a spiritual vacation Vou tirar umas férias espirituais and just feed my flesh." e alimentar a minha carne. When these things begin to Quando happen, essas coisas começam a see, acontecer, nobody realizes. aí você não percebe que And there's a lot in this tem revelation. muitas revelações nessa palavra. If David Se Davi, was not supposed to be walking on the roof, ele não deveria supostamente estar andando And no terraço. probably Provavelmente, the as woman mulheres was probably a little more free because talvez she's like, estavam mais all the livres, men are porque at todos war. os homens estão na guerra. I can probably bathe up here and Posso- just be Queimado o sol, a little carefree about it tá because pouquinho mais there's no livre, man porque não tem nenhum in homem town. na cidade. Nobody probably knew that David stood back. Ninguém sabia que Davi estava ali no terraço ou ficou para trás. And then David arose Então Davi and he went to the roof and saw the woman washing. sucedeu, levantou-se da sua And cama she was very beautiful e caminhava no terraço e ele viu uma mulher se banhando. A mulher era muito bonita to look upon. de se olhar.
And David inquired after her. E Davi enviou a inquirir acerca da And mulher. one said, Is this not Bathsheba, E foi dito, não é essa the daughter Betseba, of Eliam, a filha de the Eliam, wife of a Uriah the esposa Hittite? de Urias, o Eteu? And David sent his E messenger Davi enviou mensageiros and took her e a tomou. and came into him. E ela adentrou a ele. And he lay with her, E ele se deitou com ela. and he purified her Porquanto uncleanliness. Ela And she, estava purificada da sua impureza And e ela retornou à sua casa. and she took a bath and went back to her Ela house. tomou um banho e voltou para sua casa. And the woman E a mulher was pregnant. estava grávida. What a problem now. Que problema foi esse? First problem, Primeiro problema, David committed adultery, Davi entrou em adultério. but he had, they say, hundreds. I Mas don't know. ele Solomon had more. He had as many wives Ele as he tinha wanted to have. muitas esposas. See, the Muitas. problem when God starts giving you everything you Percebe want, o problema quando Deus começa a te dar tudo que você quer? that flesh in us, Aquilo that enche-nos. pride in O us, orgulho enche. that lust, Ou a luxúria you always want something quer algo mais that somebody else, que alguém tem. or you always want Ou more. você sempre quer mais. It's human nature. É a natureza humana. It's sinful nature. É uma natureza pecaminosa. And the problem, E o problema- I don't even start it there. Não começa nem He aí. could have repented to Ele God, poderia ter arrependido diante de Deus went e and broke his heart in front of the husband, say, I quebrantar o screwed coração up. diante do marido e falar: eu How can we errei, fix this? eu baguncei, como posso arrumar isso? But see, Mas percebe? when we begin to become prideful, Quando nós começamos a chegar Or nesse nível exalt ourselves, de orgulho, de exaltar or a nós get a big mesmos name and e reputation, ganhamos um grande nome e reputação, one sin um pecado leads to another, te leva a outro to pecado, another, te leva a outro and then all of a pecado. E aí sudden de repente we fall, nós caímos. and then we fall, Aí caímos and sometimes we don't even know we fell. e às vezes a gente nem percebe que Watch. caiu. Uau! Watch the story. Veja a história. Let it come alive in your Deixa eyes, isso se tornar and see vivo your own diante dos self, seus olhos para que você possa ver a si mesmo. or Ou a warning of how the devil um works. despertamento de como Satanás trabalha. There's nothing new under the Não sun. tem nada novo debaixo dos céus. He's not up to new tricks. Ele não está fazendo nenhuma obra nova. He's a master Ele é um mestre of tricks. de fazer, And de enganar. if he was able to deceive and trick the most anointed Se ele foi capaz de enganar o ungido, man in o Israel homem at mais that ungido time, de Israel naquele tempo, who do you think you are? quem você acha que você é? So David sent and he called the woman, Então Davi, ele chamou a mulher and she was pregnant. e ela estava grávida. Versículo 5. And this thing that is a option today Essas coisas que vemos hoje, wasn't no option in Israel. não tinha essas opções So em that's Israel. off the table. Então isso está fora de ordem. And when Uriah was come to E him, quando então, so David sent for, he got a little plan going. David sent for Uriah, I'm going to call him. Davi mandou chamar And David's Joabe thinking, e estava pensando, when he gets here, of course he's going to go be with his quando ele wife. chegar aqui, é claro que ele vai ficar com a esposa dele. And then Então, the timing will be set. as coisas No one will think vão se anything. encaixar, o tempo This will just vai be passar, ninguém vai pensar me and nada, her secret, e ali vai ser o segredo dela e and o life will meu. go on. E a vida continua. I don't have to Eu não tenho que repent. arrepender, Everything's well. tudo vai parecer-se bem. What a plan, Que right? plano, uau! But not when you got a real Mas warrior, a real servant. não quando você é um Not servo when you have a real real, loyal mas não quando você tem um coração person to Jesus, fiel para com Jesus, or to the vision, ou para com a visão, or a loyal person ou uma pessoa leal to the body of Christ. para com o corpo de Cristo. See, I don't
think people have said, Percebe? Eu não acho que as The pessoas saying. tenham dito. everybody, I want to have the spirit of David, right? Acredito que Or the spirit of Muitos Elijah. talvez não diriam, eu queria ter o espírito de Davi, de Elias. What about the spirit of Uriah? Mas enquanto o And when we de... say the spirit of, we mean the characteristic, Às vezes falamos do the espírito, nature, estamos referindo a características. because Mas like the spirit of Jezebel, we know these come from the nós characteristics of sabemos, things. quando falo do espírito Elijah de as Jezabel, well. sabemos que refere às características. But the spirit of Elijah was a man submitted espírito de Elias, 100% to the Holy referente Spirit. a homem que foi Or the spirit submetido of the living God that came upon 100% him. para com o Espírito de Deus que veio sobre ele. So, Então, look at this. olhe a isso. So he called him, E ele chamou ele. and David E Davi, demanded of ele him how exigiu. Joab did and how the people did, and the war prospered. Dali, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. And then he's like, Uriah, Então ele está assim, Urias, go down, agora vai, wash the feet, vá lá, lava os seus pés, and go out of the king's house and desça a sua casa, lava os seus pés, get something to eat. e ali, vá lá, coma alguma coisa. In other words, go Em outras palavras, have a little rest. vá lá, Take a little vacation. descansar um pouquinho, Get vá your lá, mind off the battle. Get your ter mind off umas the férias, war. tira sua mente da guerra, tira sua mente You know? da batalha. We would see, oh, God's giving me a break. This is favor. Não fala assim, Deus me deu um break. But Mas é Uriah favor. Mas Urias, slept at the door ele... of the king's house. Verse 9. Então, no entanto, Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, With all the other servants com todos os seus servos do seu senhor, of the Lord do Senhor, that went not to his, he did not go to his house. e não desceu à sua casa. What would most people say? O que muitas pessoas diriam, He belongs to a cult. ele pertence a uma heresia. What a horrible husband. Que marido horrível. Man, I can't believe his wife. Oh, that poor lady. Eu não acredito. Pobre mulher. Oh, she must feel so bad. Nossa, ela deve se sentir tão ruim, tão Oh mal. man, let's go comfort her in Ei, her vamos lá rejection. confortar ela pela rejeição. Not even E realizing nem percebendo God didn't even want him near her. She cheated on him. que Deus... Sorry, I missed it. Uriah knowing nothing but being led by the Que Spirit. ela nem sabendo nada do que estava And acontecendo, nobody else would know that sendo she cheated on guiada him. pelo Espírito, e ninguém sabia que ele tinha traído. Everybody would look at him as E todo mundo olharia para ele a different way, right? de forma diferente. We all judge Todos nós julgamos by the outward appearance. pelas aparências externas. God knows everything going on Mas in the Deus spiritual sabe realm. todas as coisas que Some of acontecem us no espiritual. Do things Alguns and de nós neglect people or sabemos don't do things coisas, falamos para pessoas, não façam isso, não façam aquilo. because God's leading us to do things. Porque Deus está nos guiando a fazer and we're coisas. being judged, E a gente tem julgado, being tem selfish. sido egoísta. It's all about that church. Falar sobre aquela Or, igreja. your family, A sua família. all that, but you guys Tudo isso. are carnal. Mas vocês são You're carnais. trying to get information Você or tenta buscar receive informações e edification receber or be coisas led da carne, ou ser by the guiada carnal world or your nesse family mundo carnal, e or your guiar own flesh, a sua família, ou segundo a sua or your própria own carne, lust. ou a sua própria luxúria, segundo right? a sua This própria is all in luxúria. here. Isso está tudo aqui. Thank goodness Mas, meu Deus, he didn't go ele não foi and sleep with his wife. dormir com a sua esposa. What would have maybe happened to O David que deve ter acontecido if he com was able Davi to cover that? se ele fosse capaz de cobrir Would aquilo? Israel even be existing today? E será que Israel existiria nos dias de hoje? Because of this one man's obedience, Por causa da to obediência this desse homem, one man's por causa faithfulness, do favor deste to homem, this one por man's causa loyalty, da lealdade desse to the homem king, para com o rei, not even knowing the king sem saber que o rei betrayed him. traiu ele. But it was about what he Mas did, not what the king Era did. aquilo sobre o que ele fez. It was about Jesus Jesus dying
era sobre Jesus for us, morrendo por nós, not about e não é sobre what Judas was doing. o que Jesus estava fazendo. David became a betrayer. Davi se tornou um traidor. And when the morning passed, E quando passou a manhã, oh no, okay, I'm sorry, I got lost. 10. And David, and when they had told David that Uriah did not go into his house. E quando contaram a Davi dizendo, Urias não desceu à sua casa. Oh my God, now David's like Oh meu Deus, agora Davi ficou assim, sweating, right? He's like, oh my God. suando, oh meu Deus, e agora? Why? He's like, why didn't you go down to your house? E ele chega, por que você não foi dormir na sua casa? Your wife was probably expecting you. Sua esposa estava te aguardando. She's gonna be mad at you. Ela vai ficar irada com você. Oh, and Uriah E ali Urias. said unto David, E Urias disse a Davi, if we can get this, e nós podemos pegar isso, you'll be able to die and live. pra gente, aí você vai conseguir viver. Uriah said unto David, E Urias disse a Davi, the ark a arca and Israel, em Israel, the presence a presença and the body no corpo of Christ de Cristo, are all together doing this. são todos fazendo isso, todos The juntos. ark A arca and Israel em Israel, and Judah em Judá, are abiding in tents. habitam em tendas. My Lord and my Lord E Joab o meu senhor Joabe and all the others e os My servos do meu senhor are encamped in open fields. estão acampados nos campos Are going through abertos. spiritual warfare. Estão numa batalha espiritual. Are getting attacked at Estão night sendo atacados by demonic oppression. por opressões Are being- demoníacas, Attacked by the devil at their work and co-workers. sendo trabalhado, sendo oprimido, atacado Right? Bring it into your life. por pessoas que trabalham no seu trabalho, pessoas que trabalham com você, They're in tentando, the field, que estão no campo de batalha, ready to die. prontos para morrer. Shall I then go into my house? Agora, então, devo Take eu a entrar rest, na minha Put my casa feet up para descansar, pôr os pés para cima and have a little vacation. e ter uma pequena férias, Take some time off. ter um tempo a Everything's sós. so hard. Tudo está difícil. God, you know, Sabe de uma coisa? he didn't complain. Ele não reclamou, He didn't murmur. ele não He murmurou, didn't go try to say, David, can you promote ele me? não foi lá tentar dizer, Davi, você pode me promover? He actually Ele de fato rejected rejeitou the king's offerings a, of blessings a oferta de bênção do because he rei. must have felt Então ele pode ter sentido they had hidden agendas. como uma intenções ocultas, Most segundas of you wouldn't even intenções. think twice. Muitos de vocês iam pensar duas Someone's vezes. gonna give you a big blessing Alguém or vai te dar uma bênção give you a grande, break or give you a paid vacation, vai te dar um pagamento and all of a sudden you'll de see, férias. you'll go ahead and you'll see Aí você vai lá the devil will start showing you e confirmations. você vai ver e Satanás vai mostrar várias The confirmações. devil has lying signs and Satanás wonders, também tem sinais e prodígios que são but mentirosos. Jesus leads us with peace Mas Jesus nos dá paz inside. dentro. And when we're following and when we're with the E ark quando nós somos um com a arca e and estamos when seguindo we're a with the arca, body, quando nós somos um com o corpo, we're under the nós anointing. estamos debaixo da unção. We're winning. Nós estamos ganhando. We're defeating the Nós enemy. estamos destruindo o inimigo. And we're E rejoicing. quando nós estamos They weren't alegrando, complaining. eles estavam They were murmurando. taking ground. You know what they were doing? Eles estavam They reclamando. were Sabe o que celebrating eles estavam after dizendo? each Eles battle. estavam celebrando cada batalha. And they wanted to send back the E report eles queriam enviar as notícias to the wives, and we para took as another esposas. city. Ei, nós We won já another soul. apropriamos outra We cidade. delivered Ei, nós another. já libertamos. We fed another Ei, já village. alimentamos outra vila. We delivered Nós já libertamos another family. outra família. Oh my God, Oh, we meu went to Deus. another prison. Nós fomos a outra prisão. Nós And many were fomos. baptized in the Holy Muitas pessoas foram Spirit. batizadas com o Espírito Santo. That's where they were É rejoicing. ali que eles alegravam.
And when they were E there, quando eles estavam lá, they were free. eles estavam When livres. their hearts were Quando o there, coração deles estavam they lá, had the presence of eles the tinham a Lord. presença do Senhor. Aleluias. He's like, Ele estava assim: I would never eu nunca do that faria isso. when everybody Quando todos is facing estão all this lutando, opposition, encarando essas all oposições, these problems, todos esses problemas, all this todas persecution. essas perseguições que Just estão depends vivendo. what nation you're living in. Depende de qual nação Your você está vivendo. persecution might be at your job, A perseguição talvez But go to Nigeria, sua pode ser no seu trabalho, mas na and Nigéria it's a whole nother story. a história é totalmente diferente. Where is your mind? Aonde está a sua mente? Where is your heart? Onde está o seu coração? Because A sua where mente está onde o seu coração está. your heart is, Porque aonde está o seu coração? is where your treasure Ali is. o seu tesouro está onde o seu coração está. But I'm telling Mas you, eu estou te dizendo, the ark a arca is in the battle. está na The batalha. ark A arca is at war. está na The guerra. ark A arca is where the victory is. está aonde a vitória está. Aleluias. David lost that battle Davi perdeu aquela batalha because he was not in the battle he was porque supposed to ele be não in. estava na batalha na qual ele deveria estar. How you want to look at the story? Como você quer? Qual ângulo você quer ver aí? Sua All the história. kings. Todos os reis. I mean, this was even a special time that you couldn't Ei, even isso take é a um tempo break. até especial. Você não deveria nem estar off da batalha, fora da batalha. Oh, but God, we're just tired Ah, Deus, of mas fighting eu these estou cansado de nations. ficar lutando com essas nações. They weren't. Eles não estavam. God was doing so much Deus estava fazendo muito, that He was captivating them, que estava trazendo, And they were levando walking, os cativos. and they were all Ou melhor celebrating. dizendo, Go read the cativando-os. battles. Vai lá e lê. They were taking the Eles spoils estavam from where they were eles defeating. estavam estendendo And they were os seus territórios, pegando They as were getting posses, fat. enriquecendo, They were taking territory, estavam tomando and they were territórios, gaining estavam possessions, ganhando posses and they were dos at peace despojos do inimigo e estavam because ganhando paz, they were following the porque ark. estavam seguindo a arca. They Aleluia. weren't following money. Estavam seguindo They dinheiro? weren't following Não estavam seguindo. taking a break. Ter umas férias They tempo did not become bored and idle e nem because they had ficar so much time on their hands. entediado, porque tem tanto tempo nas If suas you mãos. evaluate your time, Se you você- realize how much time you have on your hands. Se você avaliar o seu tempo, você vai ver quanto tempo And você tem when is it the restante. time you start to get in quando trouble você or start thinking? Percebe quando você mais vê a si mesmo em problemas, It's when you're bored. é quando você está entediado. When you just go shopping when you don't need to buy Quando nothing. você vai comprar shopping, vai no shopping comprar algo sem precisar de nada. When you're idle. Quando você está Just think about the things that you began to do. está ocioso. And then Pense you sobre say, essas oh, I'm going coisas. to take up a Aí você hobby. fala, mas eu vou curtir o meu hobby. People take up a hobby because pessoas- they're idle. They don't know what to do with As pessoas têm os themselves. seus hobbies porque elas são There's ociosas so e não much sabem o que fazer com o tempo to delas. do Tem muita coisa right para now, fazer agora. But if you're doing Mas it se você estiver with the ark, na arca, you'll be doing it with joy. fazendo com a peace, arca, você estará com alegria, and com righteousness, paz e justiça. and the devil E Satanás Won't even be around não you vai estar nem perto de because você, you're about your Father's business. porque você está ocupado fazendo There's a no obra do seu reservations. pai. Não há resistência. Uriah wasn't out at battle like daydreaming. Você não estaria fora de batalha como Davi? Man, I wish I could be back home with my wife. Pensando, mas eu gostaria de estar de volta na minha casa com a minha esposa. He was actually, and I was like, what the heck's Não, going on? o que está acontecendo? I'm going back there. Eu vou voltar para lá? Israel's facing all this stuff. Man. Israel está encarando todas essas guerras e batalhas. All of us are like, E todos nós pensaríamos, oh man, it's it's Sunday. domingo, Gotta go to church. tem que ir para a igreja, Because we turn into it's all about a message. que agora é sobre a Oh mensagem. God, it's Friday night. Sexta-noite, If you see it se você vê dessa forma, as winning souls, vê como ganhar Taking almas, territory. tomar território, becoming transformed ser transformado into your Savior. segundo a imagem do seu Salvador. See, your problem's Percebe here que seu problema é aqui, because you have a problem here. porque você tem esse problema aqui, Because repentance starts here. porque aqui que está o Your heart arrependimento. begins to be. Então, por causa disso, o seu Condemn coração you. começa a te condenar.
I pick any one of you up. Eu poderia pegar qualquer um de vocês. Everybody's problem is always Todos têm problemas. their surroundings. Todos os problemas estão ao Because redor de everybody vocês. has their own surroundings. Cada um tem as suas If I as took coisas you- que te cercam. And picked you up Se eu pegasse você and put you e colocasse você somewhere else em outro lugar, and gave you a bunch of money, te desse muito dinheiro, you would be broke in 6 months. você estaria quebrado em 6 meses. And you would start to complain about all the same E things. começaria a reclamar de todas as outras coisas. I'm Ou das talking about mesmas there's some coisas. people that are in the wrong surroundings Tem and pessoas- they've been living there for their whole life. Que estão vivendo a sua vida inteira no seu arredor But I'm talking errado. about Pessoas no where seu contexto the errado. ark is, Não estou falando where de the pessoas. power of God Eu estou is, falando de where you're pessoas casting out estarem demons. na We're talking arca, about church onde a now. arca está. And we put you Falando da igreja agora. somewhere else. Aí tira você daqui, You coloca forget about all você that. em outro You lugar. get happy Aí você esquece sobre essas coisas, fica like feliz. David for a couple Como days, and Davi, you'd be idle and por uns bored 2 because dias. everything would be paid, Ociosos, porque ali tudo vai and ser you pago. would be Aí você estaria the same. do In mesmo. 6 months, Em 6 meses, you'd have different people. teria You'd be doing the same pessoas complaining. diferentes, You'd be doing the estaria same things, murmurando da mesma forma, cometendo os mesmos erros. and it'd be like a cycle. E seria um ciclo, Because you porque você cannot leave your não heart. pode deixar o seu coração. You take it wherever Você you go. leva o seu coração aonde você vai. And David had to live Ali você vê então. with his decisions. Você vai ver isso segundo And as we suas decisões. Have to live with our E decisions. nós temos que viver I'm only on com page as 2, nossas decisões. Eu só estou na página 2 ainda. but we're gonna get there. Nós vamos chegar lá. Wow. Uau. And then he said this. Então ele disse assim: Shall I then go to my house? eu vou ir para Go minha on casa, vacation? vou tirar férias, Or to go eat and drink comer e beber, and be with my wife? estar com a minha esposa, As thou lives, assim como você vive, as thy soul lives, assim como o seu servo vive. I will not do such a thing. Eu não faria tal coisa. When you get that, Tal coisa eu não when faria. you become like that, Quando você se tornar como isso, then então you'll be in perfect peace with você estará em uma perfeita paz And para it came com to Deus. pass. E o tempo passou. In the morning, David wrote a letter, Davi escreveu uma carta and he gave it to e Uriah. ele deu para Joabe. He was so faithful. Ele era tão fiel He didn't even open the letter. He didn't get nosy. He que didn't. ele nem abriu a carta, nem tentou abrir a carta. He delivered his own letter of E ele death. enviou a própria morte, a To própria Joab. carta de morte para Joabe. He could have burned it. He would have read it. Ele poderia ter queimado, poderia não ter lido What could that ela. have done to his life, his testimony? E veja isso como isso atribui ao seu testemunho, à sua vida. He went down as a man without fault. Ele David didn't. estava indo como ele saiu, Urias como um homem sem falta, mas David Davi, had great victories, great things, and all that. ele estava Davi tendo várias vitórias, But várias Uriah coisas died. acontecendo. As we can read, pretty much as perfect as you can be. Nós podemos ler e você pode chegar no nível de perfeição que você pode se estar, Considering loyalty, considerando lealdade, commitment, compromisso, honor, honra, trust, confiança, and a zeal zelo for the nation, para com a nação and a zeal for his e God. zelo para com a sua vida. And look, and when you go to read all the Psalms, look at what this did to David. He was the guy who used to be the most happiest guy in the world. Olha o que aconteceu com Davi, que era um dos homens mais felizes do mundo. And things were so simple. E as coisas eram tão Just simples. taking care of the sheep. Ele deveria, doing that. antes era só cuidar das ovelhas. And nobody wants that. E ninguém queria fazer aquilo. But David wanted to go back to that place, I bet. Mas Davi queria voltar para aquele lugar. After he could do whatever he wanted, Agora que ele pode and fazer began to make some tudo wrong decisions. tudo quanto ele quisesse, agora ele vai tomar decisões erradas. Right? Things didn't get harder for David. David made things harder. As coisas não pioraram para Davi. Ele que fez as coisas piorarem. He became prideful. Mas isso foi porque ele se tornou orgulhoso. Watch. Veja isso.
I want you guys just to get into this story Eu quero que vocês entrem and comigo see dentro the da pain história that David must have went e through. veja a dor da qual Davi entrou But nela, also, ou estava sentindo. See how E pride, também veja como que o orgulho, he didn't even see he did anything que ele wrong. nem percebeu que ele Because fez when algo you can just errado, easily cover your algo sin, que facilmente ele poderia and not tentar even feel cobrir o bad, seu pecado, ele and deveria even sentir mal, ele deveria olhar your best warrior or your o best seu friend melhor guerreiro, o seu melhor or one of your amigo, best seu men melhor homem, in the face, olhar na face dele, and they never did anything, just served you algo well, que nunca fez nada always quando there for você you. estava servindo você bem, estava sempre ali para você. and not even move you? Como olhar para a cara dele, para a face dele e nada comover você? You've gotten to a place Chegou num ponto que Davi that chegou num has, ponto. it's time to be addressed by God. Agora que God might Deus have tem used que this lidar situation. com isso, essa situação. And you know, he's like, Uriah's been, I'd rather him come with me right now, die doing what he wants. Melhor And the que- rewards that he might have, right, whatever, Deus, poderia God allowed to happen. Deus permitiu aquilo acontecer. É melhor eu trazer ele comigo e recompensar ele. All things always work together for good. Urias, porque love the todas as Lord. coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. So watch. Então veja isso. And so he delivers this, and of course I'm going to go through this. And Aí ele entregou a Uriah's carta. wife found out, Bathsheba found out her husband died, and Então nós sabemos, aconteceu na história. E aconteceu, ele morreu. E Betseba ficou sabendo and que seu then marido. we're notified as morreu. readers of the story. E nós conhecemos bem a história. In verse 27, Aí no versículo 27. that David fetched Bathsheba to be his wife, E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa. and then they had the son, E ela se tornou sua esposa e deram um filho. and then it says this thing, but Contudo, the thing that David had a done coisa que Davi havia feito displeased the Lord. desagradou ao Senhor. David got so high and mighty Davi chegou numa grandeza in the e prosperity prosperidade e grandeza tal and the authority, e uma autoridade People- tamanha praising him, que as pessoas o adoravam, people looking up to him, as pessoas olhavam para ele and all this thing. He didn't even blink at it. e ele nem sentiu nada. He just said, okay, Ele disse: she's my wife. ok, agora minha esposa, agora We're gonna have this son. vamos ter um filho. Remember, this was not Solomon. Lembra? Não é Salomão. Esse filho aqui não é o That was Salomão. the first one. Era o primeiro. It's funny how God does things too. É interessante como a forma que Deus faz as coisas também. So what did God have to do? O que Deus teve que fazer? What has God done to some of you? O que Deus faz com alguns de vocês? Send a prophetic gift Envia dons to espirituais try to get you out of a pit. para tentar tirar Try to você do help poço, do fundo do you poço, to see what you're tentar not seeing ajudar você a ver o que você não está vendo, because of your self-righteousness. porque você é tão cheio de justiça própria. There's self-righteous people, they don't see Pessoas anything. cheias de justiça But própria que não other vê people, nada, David não vê, assim como Davi was so self-righteous. estava tão cheio de justiça própria. He was probably, God, out of everyone in that nation, God was probably more displeased with him than Provavelmente anyone de else. todas as pessoas at da that nação moment in inteira de time. Israel, Deus estava irado contra Davi And he's mais do ready. que qualquer um daquela nação. And he's ready E ele está pronto to judge para julgar somebody else. alguém mais. Real quick, let's read the Davi story. estava pronto para julgar outra Right pessoa. after this, the next Aí, chapter. depois disso, no próximo capítulo, 2 Samuel 12. Let's turn the chapter. vamos virar agora o capítulo. 2 Samuel 12. And the Lord came to David E o Senhor veio a Davi and said unto him, e disse para ele. there are men in the city. Oh, first he came, he's like, Primeiro ele veio. hey, I want to tell you this thing. Ei, eu quero te dizer algo. Because David was Porque Davi era making decisions on Estava- crime, he was estava king. tomando Like, as suas decisões. Conforme kill ele this one, put this one in pensava, prison, do matou esse homem, whatever. pôs esse homem na prisão. Right? He had all authority. Ele tinha toda a autoridade. And when there were things, E quando as coisas, people would come to him as pessoas vinham a ele and ask him, what are we supposed to do? perguntando o que eles deveriam fazer, Like, we found nós descobrimos them guilty, que or we know estava, that they've done nós this. sabemos que ele foi acusado e tem feito isso. Oh, king, Ó rei, what o rei, o que? do you want O que você quer? us to do? O que você quer que nós façamos, rei? Behead them,
A gente vai prender essa pessoa que fez Life isso? in prison, right? I mean, Vai the king, passar uma vida inteira like, na prisão. we had a trial, we have the proof, whatever. Nós pegamos no ato, temos prova. So God gets very, Então, very smart. o Senhor fez isso de uma forma bem inteligente. And he sends the prophet Nathan. Enviou um profeta Natã. And he came to him, E ele veio até Davi. and he E said ele disse to Nathan, a Natã. there are two men in the city. Natã disse a Davi. One was a very rich man, E ele disse, havia dois homens em uma and cidade. the other a very poor man. Um rico e o outro pobre. The rich man O homem rico had many flocks, many sheep, many tinha muitíssimas ovelhas e gados. herds. Muitos gados. The poor man Mas o homem pobre had just one little lamb, só tinha uma pequena cordeira, which he had bought, a qual ele havia comprado Nourished. e criado, loved, amado. grew up with, E ela cresceu junto a ele and e with his children. com os seus filhos. And it did eat of his own meat. E ela comia da sua He própria minded his own carne business, e bebia da sua própria taça took care of themselves, e cuidavam de si mesmos. drank his own Era cup. dali que eles cuidavam de si mesmo, bebia do leite And this little sheep would lay in his bosom, e era como uma filha para ele. and was unto him E era para ele a daughter. como uma filha. And then came this Então traveler unto veio the rich man. viajante a um homem rico. Right? David traveled back home, right? Davi voltando para casa. And spared E ele to take of his own flock deixou de tomar do seu próprio aprisco and his own herd, e do seu próprio gado or to dress for the warfaring e preparar para o viajante man que havia vindo that was come unto him, até ele. but took the poor man's lamb, Mas tomou a cordeira do homem pobre dressed it e a preparou for the man para o homem that was come to him. que havia vindo até ele. And David E Davi was wroth, got very angry acendeu-se sua ira sobremaneira against this man. contra este homem. Self-righteousness. Huh? Justiça própria. See the shirt I got on Vê today? essa camisa que eu tô aqui com ela? Be Seja true verdadeiro to yourself. consigo mesmo. Many of you have been lying to yourself, Muitos don't even de realize vocês it. têm mentido para si mesmos, nem têm percebido. And David E Davi, said to Nathan, ele disse para as Natã, the Lord liveth, assim como o Senhor vive, the man o homem that has done que fez this tal coisa shall surely deve verdadeiramente, die. certamente deve morrer. David, Davi, not even knowing, nem sabendo, is putting judgment to kill him, ele for God to kill já himself. deu um julgamento para que ele pudesse morrer, sem saber que um julgamento que Deus pudesse matar ele mesmo. Wow, right? Oh, Jesus. That's what you're doing. É o que você está fazendo. Every time Todas as vezes you are self-righteous, que você está cheio de justiça And you judge própria e você julga somebody else, alguém mais when you don't even know, e você nem percebe. and forget all the things Es- that you've been doing. It's all through the Bible. Esquece tudo que você tem recebido, está tudo na Bíblia. Thank God. Graças a He Deus stands with his que promises. ele mantém as suas Thank promessas. God. Graças a Deus He's the man que ele é um homem to finish his words that he speaks over our lives. que cumpre a palavra que libera sobre as nossas vidas. That has done this thing, he shall surely die. Essa pessoa que fez tal coisa certamente deve morrer. And restore him E nós vemos, fourfold, e ele deve restituir a cordeira ao because he had this quádruplo, thing, porque ele fez essa coisa. because he had no pity. E porque ele não teve piedade. And Nathan E Natã said to David, disse a Davi: you are. Tu és That man. este homem. Uau. Can God say to you sometimes O que Deus fala para você às vezes? that you're that man? Que você é este Every homem. time it's everybody else. Todas as vezes é sempre outra pessoa. They've done this, they're doing this, Fizeram isso, fizeram aquilo outro. I got this. Eu tenho isso, aquilo ou aquilo outro. You're not
embracing the Mas cross. você não está abraçando a cruz. The cross A cruz is now the ark agora é a arca that is in the que battle está na batalha, where you win. onde você No vence. matter where you go, the grocery store, your Independente de job, onde your você family, for, to ali church. você vai estar protegido. and around, Aonde você for, seja The no supermercado, na igreja, ao redor, onde você for, it's the cross. é a cruz. And we're going to find out something simple because Vamos descobrir algo muito simples The agora. cross- Porque a cruz is putting on Christ. está colocada em Cristo. You see it as Você vê como sacrifice. sacrifício. He sees it Ele vê as freedom. como liberdade e You see libertação. it Você vê as heaviness. como peso. He sees Ele it vê as victory. como vitória. You see Você it vê as como a burden. um peso a se carregar. He sees it Ele vê as life. como vida. Aleluia. Right? He said, Ele if disse, you choose to save your life, se você that escolher means your salvar a opinions, sua vida, your seus feelings, sentimentos, suas your finanças, judgment, seus julgamentos, your sua observation, observação, the way you a think forma things are, que should você be, acha que deveria ser. you, Você, if you want to save and você continue to be quer self-centered, continuar sendo sempre focado em si mesmo, egoísta, then you're never going to have life. então você nunca vai ter vida. You have a new identity, Você agora tem uma nova a new identidade, creation, uma nova a criatura, new kingdom, um novo reino, new eyes. novos olhos. And when you get his E quando você eyes, recebe os olhos dele, then you don't judge others. então você não julga mais outros. You get Jesus' eyes. Você agora tem os olhos de Jesus. The only time A única vez his eyes change Que esses olhos mudam from the lamb led to the slaughter do cordeiro sendo levado ao matadouro and the one full of mercy e daquele cheio de misericórdia is when he comes back é and quando ele splits the sky. retornar os céus abertos, com os Until céus then, abertos. Até esse momento, You have no right to judge. você não tem direito nenhum de julgar. Test the spirits, Você pode testar o espírito, judge what's right and wrong, testar, julgar o que é certo e judge errado, people's julgar pessoas, actions and ações das whether you should pessoas, do things, but de como deveriam condemning fazer, mas others condenar outros for their sin or for what they pelo do, pecado deles ou aquilo que eles fizeram and condemning e the sawdust condenar o que in everyone else's eyes o and que not seeing. este faz, David aquele at outro this faz. point Davi, nesse ponto had que a ele beam chegou, in his eye ele já tinha um bloco nos seus olhos que ele não conseguia ver. and didn't see it. Ele não conseguia ver um tijolo nos seus olhos que ele não And conseguia it was a ver. secret. Estava em secreto, hein? And he knew God knew. E ele sabia agora que Because Deus... nobody knew this secret Ele but David and her. sabia... Ninguém sabia desse segredo, mas Davi And they sabia thought que Deus David sabia. thought his plan won. E ele achou que o plano... And he would probably have to keep another secret Talvez agora ele tinha que manter outro segredo. because he probably didn't tell her that he had him killed. Porque ele também não... Agora teve que guardar outro segredo que ele não falou para So then Betseba, he'd que be ele que living with her ordenou thinking, que o seu oh, he marido died in battle. morresse. We Sorry. both screwed up. Sorry, can you repeat? Then he'd be living with her. Agora ele está vivendo com ela. And she'd be thinking, oh, he died in battle. E aí a esposa pensando, nossa, Yeah, meu we marido screwed up, but let's make things right. morreu numa batalha. We're so sorry to each other that we did that to him. Sentirem mal de ter traído ele e tal. No, but God let her know too. Não, mas Deus também fez ela saber. Because now Porque agora he's going to tell her, ele vai dizer para ela, this son's going to die. esse filho vai No morrer. fasting, no praying. Agora não precisa. Agora, Nothing can stop now when God says something. uma vez que Deus determinou o julgamento, agora nada mais pode parar, nem oração, nem jejum, e nada que você fizer. One time in the Bible, though, Uma vez na Bíblia, we know that he gave some prophet 15 more years. sabemos de outra situação em que ele, So I'm pela not sua saying it's misericórdia, not possible, ele deu 15 anos a mais, mas por misericórdia, but não estou everything falando David ended que é up doing possível. here didn't work. Mas tudo que Davi tentou fazer não funcionou. But everybody say God is good. Mas todos dizem, Deus é bom. Deus é bom. And he is. E Ele é. Even when we're not. Mesmo quando nós não somos. Uau. But look at what had happened Mas to this, veja agora o ponto que chegou. Olha o que this aconteceu. little boy Esse pequeno garoto that didn't care about any of this stuff. que não tinha nada a ver com nenhuma dessas Just loved situações. God, Amava a Deus. loved the sheep, Ele amava as ovelhas, amava a Deus. worshiped Ele all night adorava. long. Ele adorava a noite toda. That's when God anointed him and chose É ali him que Deus ungiu ele, escolheu ele. when his heart couldn't condemn him. Quando o coração dele não poderia condená-lo. Didn't disqualify him that he saw that
he's capable of failure. não negando o fato que ele Because também era David capaz de errar. David fell, Davi errou, but we want to always see him as the best one in the Bible. mas a gente sempre quer ver ele como o melhor da Bíblia, o I melhor say- personagem da Bíblia. Uriah should be talked about way more than David. Ok? Can you say again? Uriah probably should be talked about all the time, way Ok, better than deveríamos estar David. referindo muito mais a Urias do que Davi. And Nathan said to David, E então, Natan "Thou disse art the man. a Davi: você é o homem. Thus saith the Lord God of Israel, Assim diz o Senhor de Israel: I appointed thee king eu te ungi rei over Israel. sobre Israel, I delivered you eu te livrei out of the hand of Saul. das mãos de Saul, He delivered you out of religion." te libertei da religião. I didn't drink. You want this? Ok, yes, thank you. He's dry today. Tá seco hoje. I don't need it. Ok, não I'm precisa. saturated. Eu tô saturado. I drink after the battle, Eu just bebo like depois da batalha. Gideon's army. Assim como I'm not Urias. looking for that cup right now. Eu I'm não at posso beber war. esse copo não, agora, eu sou na batalha. Anyway, Amém. so look, and I delivered you out of the hand of Saul, E eu tirei você das mãos de Saul and gave thee thy master's house, e te dei thy master's a wives. sua casa. I gave Ok, e dei a tua casa do teu senhor e as esposas do teu senhor, do teu leito, I gave you e te dei the house of Israel and a Judah. casa de Israel e de Judá. I gave you the house. Eu te dei casa. And if that E se had isto been too little, fosse tão pouco, I would moreover eu te daria have given unto thee eu te daria such and such more. muito e muito mais. Give you whatever you want. Eu You te- can get whatever you eu want. teria te dado muito mais e tais coisas. Why are you so unhappy? Por que você está tão infeliz? Why did you get so bored, Por so que idle? você ficou tão ocioso You lost. e entediado? God's like, you lost your purpose. Você perdeu o seu propósito. You lost your passion. Você perdeu sua You paixão. lost your zeal Você perdeu o seu zelo for His house. para com a sua casa. Right? He lost something, right? Ele perdeu algo. To have all that and want more. Para chegar nesse ponto de ter tudo isso. Wherefore thou hast despised the commandments of the Lord, Então, porque desprezastes o mandamento do Senhor to do evil in thy sight, para fazer mal à sua you vista, killed tu matastes Uriah Urias, with a sword, o heteu, com a espada, and had taken e his tomaste wife a sua esposa to be thy wife, para ser a sua esposa, and slain him with the e sword. o mataste com a espada dos filhos de Amon. He didn't say that the Amalekites killed him. He said, "You're the murderer of Ele him." não falou que eles mataram ele com a espada, falou: você matou ele. Because he put him right in front. The Porque chances of, Ele colocou ele de frente à and he batalha. was a great warrior, but E ele era grande again, you guerreiro. start to, Então, like in percebe de novo the game of chess, esse tipo de jogo de xadrez. the best warriors stay back and start to like. O melhor fica There's para a trás, strategic move. né? O melhor fica atrás, mas isso foi uma estratégia de guerra. Uriah never went to the front. He earned Urias his way out nunca of the ia para a front frente. lines and became strategic Ele era in the right estratégico. time and No different tempo things. certo ele And viria agindo, movendo, lutando. he put him in where all the pawns. Mas ele fez uma estratégia, uma forma de you give colocou a few ele pawns na frente away. da batalha. So you can open the way to get more strategic on the board, right? Então ali In chess, if you play chess, you se know what I'm você talking about. sabe jogar xadrez, você So he sabe was do que like one of eu his estou best me bishops. referindo. Então, um dos seus He was melhores, like one of his best os bishops seus melhores bispos, or his best knights in the chess. o seu melhor peça de And xadrez because he ali. didn't fall into his plots, Nós vemos ali ele no seu quadrado, he turned him into a pawn. tirou ele referindo ali ao What kind of xadrez. king Que tipo de is rei that now? é esse agora Selfish, que faria tal coisa? Cheio de self-righteous, egoísmo, cheio de self-serving, justiça própria, self-centered, cheio de and now a wicked heart, not after egoísmo. God's own heart anymore. próprio. Agora não consegue nem avaliar o seu coração mais. Where did David start going? Olha o ciclo que ele entrou.
Pride, right? Olha o lugar de orgulho que ele You entrou. can see in the book of Psalms Você pode ver no livro de how Salmos his life was just going like a whirlwind. como que a vida dele agora ia como ventos. And how many of us, when we are just E muitos de nós, have our 9-to-5 job, quando nós já estamos paying our bills, no trabalho, trabalhando muito, pagando Doing nossas our contas, job, está no seu just trabalho, got saved, acabou de ser salvo, no wife, sem esposa, no sem children, filhos, but how do you say that? Happy as a pig in a mud bath. feliz como As happy as a pig in a mud bath. feliz, uma expressão feliz como um porco no seu chiqueiro. David, right? Yes. Dancing, Dançando. and then somebody came to you Aí alguém chega para você and e said, fala: I'm gonna give you wives, eu vou te dar esposa, give you children, esposas, give you the nation, filhos, make you nações, rich, fazer você rico. and you got to remember, E você tem que lembrar you're not making, you're despised. Que você- Everyone laughs at you. que as pessoas, você não importa com nada, as pessoas David barely pessoas- made any money. riem de você. They didn't even think enough of him Eles nem pensavam muito sobre ele to line him up para poder, to be one of the ones that were going to be king. para estar na linha de um dos candidatos a ser rei. And then the prophet of the world, the Aí prophet então of Israel, o profeta de Israel comes vem and offers you e oferece a você prosperity, prosperidade, blessing, bênçãos, stewardship, para você ser mordomo, authority, autoridade, all these things, todas essas coisas, and to lead an army. para você estar à frente de uma batalha. How many would say, Quantos diriam: no, não, I just want to stay here prefiro ficar aqui in the na simplicity simplicidade of my da little minha, life da minha here, pequena vida aqui, because I just love porque eu amo my couple friends and meus sheep. poucos amigos e ovelhas. How many? Quantos? How many would take and say, and it was God offering, not the devil. Isso foi a oferta de Gotta Deus, get this right. não de Satanás. Vamos God deixar isso offering, not claro. the devil does Deus, that too. Satanás também faz isso, mas We're talking Deus, about God, estamos falando de Deus. the God of Abraham, Isaac, Deus and de Abraão, Jacob. Isaac e de Jacó. How many would jump on that deal right Quantos away? iriam, sem pensar your duas hand. vezes, aceitar essa Raise your oferta hand. de Deus? Levante suas mãos. And if you don't raise Sem your pensar duas hand, vezes. you're a Se você liar. não levantar sua mão também, você é You're a mentiroso. liar. É mentiroso. Because that's everybody would. Porque todos Everybody goes to aceitariam. church Todos vão para a in the igreja. rat race of the religious system so they can get up in the church. Come As pessoas on. entram no sistema religioso para Don't tentar lie. receber algo. Be true to Ei, yourself. seja verdadeiro para consigo Because mesmo. God knows your Porque heart. Deus conhece o seu coração. All of us, Todos me, nós, everybody. todos nós. But the thing Mas o is, negócio, o problema é que God never Deus offers that nunca oferece isso to the people that want para that. as pessoas que querem isso. He offers it and Ele gives it to oferece isso them e dá para eles, dá para when they're like David quando is. eles são como Davi no início. So it's like a Então, upside é down como se fosse thing. de cabeça para baixo. And then later on, Então, mais tarde, David would probably say, Davi poderia dizer: man, oi, ei, when he committed all this and had, quando ele cometeu man, esse erro, I wish I was just back in caiu em si mesmo, ei, para mim seria At my melhor se eu father's estivesse lá house. de volta onde eu estava, when things were just onde as coisas easier, eram mais harder. simples, mais fácil, Right? certo? But God Mas Deus chose him. escolheu ele. He didn't choose him. Davi não chose escolheu a si himself. mesmo. Deus escolheu a si And mesmo. God chose every one Deus of you escolheu cada um de você, himself. Ele mesmo. We're a chosen Nós people, somos pessoas a royal escolhidas, priesthood, um a sacerdócio holy nation, real, a uma nação peculiar people, santa, set pessoas apart peculiares, for what? separadas. For battle. Para quê? Take Para territory. batalha. To bring the kingdom of Tomar God território, wherever we go. trazer o reino de Deus aonde formos. To be with the ark Está of the covenant. onde a arca da aliança está. Aleluias. And you E você are out on the roof está lá no terraço, wasting time because you don't know what to perdendo do. tempo porque você não sabe o que fazer. Idleness A brings ociosidade sinfulness. traz pecado. Follow the ark. Siga a arca. Jesus, aleluias. All right, let's go to 10. And the sword shall never depart from thy house. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. Now he's like, Agora,
you're never going to rest. Agora você You're nunca always vai. going to be at battle. Julgamento agora, você The nunca vai sword's not descansar. gonna leave your Você house. sempre vai estar na batalha. A espada But sempre estará I'll na sua let it, casa. and I'm getting revelation even now, but Tô you know recebendo what? as revelações Because agora. I'm so good and Sabe merciful, por quê? Eu sou muito bom e misericordioso. the sword will leave A espada só vai sair the next house, na próxima the house casa, of Solomon, na casa de Salomão. and he'll use the same, E ele vai usar out of the same a mesma two people. ociosidade, as mesmas Remember, duas he pessoas. got all the blessing, all the thing, and Também David, recebeu todas as couldn't even bênçãos, build the todas house as of coisas, God não conseguiu nem construir a casa because de he was Deus. a man of war, because the sword could never leave his house now. E ele não pôde nem construir a casa do Senhor, porque agora a espada He estava says, sobre ele, you sobre sua won't casa. be idle anymore, Você não David. mais estará ocioso, Davi. Now you're going to know what it's like to be in the Agora battle. você vai entender o que significa Now estar the sempre battle's dentro not de uma just batalha. flesh and blood. Agora a batalha não é só carne Now e the sangue. battle, David's going to be Agora a batalha que a ele também lifelong battle in your heart. estará envolvida será uma batalha intensa no coração. Because you're going to wrestle for me now. Porque You're agora gonna- você vai estar em conflito. I'm telling you, Eu there's so estou much here. te dizendo, tem muita revelação aqui. And he said, E ele disse: and the sword, and because thou hast despised me porque você me and desprezou meu taken the wife mandamento of Uriah, de tomar a esposa de Urias, the Lord will rise up evil against thee, o Senhor está levantando o mal sobre você and out of thine house, e da sua casa, and I will take e eu tirarei thy a wives sua esposa before thine eyes, diante dos seus and I will olhos give them to the neighbor, e darei para o próximo, and he shall e eles lie irão deitar with thy com wives suas esposas in the sight of the sun, debaixo do sol, in the open. e ele He's telling David, I'm going to deitará com humble suas you. esposas à vista deste What he's sol. saying, I'm going to humble you Ele now está te dizendo: eu vou te humilhar in front of agora everybody diante de todos, because you wouldn't humble yourself porque você não humilhou a si mesmo. in private. E I'm going to have to humble you in front of você não everybody. humilhou a si mesmo no But you privado, will agora eu vou be humilhar você The right publicamente. king, you will fulfill your destiny. Mas você é o rei certo que eu escolhi, você vai cumprir And o seu now- destino, mas agora I'm going to have to humble you. eu vou ter que te humilhar. How many going to, like, how would that feel like? Quantos? A prideful king now has to give up his wives, Agora a esposa, agora um rei orgulhoso tem que entregar suas and other esposas men are going to be sleeping with para que them. outros homens venham dormir And com you know suas they're going to be esposas. like, it's a mocking E thing, saber man. que é algo muito de zombaria. We need to stay humble, man. You do not Nós want the temos que Lord to humble you. mantermos. Seria algo muito. Você não vai querer que Deus te humilhe, algo muito vergonhoso. But when all this is going on, David was like here and that, but the whole time Mas Davi estava ouvindo eles a todo he tempo. was so broken that Ele foi he tão, couldn't believe that he did all that to God that he's like, I stopped looking ele foi tão quebrantado que ele não conseguiu at crer, the goodness of my acreditar Father, que ele fez aquilo. at the goodness of the E nation, ele perdeu at all the things that he's done for me, essa bondade and I became to be cegou so ele. self-centered. para ver essa bondade que ele So tem para com ele, selfish. para com a nação. E ele ficou tão egoísta. And now look what I got to E do. agora, And he's like, and olha from that point, O que vai his whole mission acontecer comigo? was just to get back A única missão dele to the backyard with the sheep. era voltar agora para estar com as ovelhas. For thou, what you did secretly, David, Porque agora o que você fez em secreto, Davi, I will do this before all of eu Israel. farei essas coisas diante de todo Israel. Man, that sucks, huh? Isso é chato, né? But the thing is, he didn't even try to repent in private with As him and coisas, God. ele deveria He- ter arrependido no privado. Basically, he became his own God. E ele basicamente agora se tornou o seu The próprio devil Deus. wants to make every one of us your own God. Satanás quer fazer isso conosco e cada um de nós tornemos os nossos, Search your nossos hearts. próprios deuses. Daily. Can you say again? Search your heart daily. Ei, Be true to yourself. Ore o seu coração e veja, sonda o seu That's coração what's gonna keep you. diariamente, pergunta a si mesmo. God might not even take the blessings. Take this. Deus talvez não teria nem He'll tirado just as humble your bênçãos, character. só humilhando o caráter. And the devil will make you blame in this E person. Satanás vai fazer Or você this pôr situation. culpa naquela outra pessoa, Make you naquela outra question. pessoa, culpar a situação, fazer Oh, você questionar. David, if I just wouldn't have took this, if I would have just told Samuel, Oh, se eu tivesse apenas you got the wrong guy. falado para Samuel, ei, você escolheu o cara David. errado, Samuel. Oh,
was thinking that now. Davi poderia estar If I would have pensando just told Samuel, Oh, se eu tivesse falado para find somebody Samuel else. que poderia I'm very escolher happy, escolher outra pessoa mais feliz, little guy. outra pessoa And me and the relationship with the que Lord is so está com good. relacionamento com o Senhor. But David Mas Davi didn't choose his destiny. não escolheu o destino dele. God did. Deus escolheu o destino dele. And when you go back and try to go back E to quando você quer and voltar, call back all the things retornar e refazer, that God's brought you to e and chose you to desfazer do, tudo aquilo que Deus escolheu you become você your own God. para fazer, and you você se begin to torna start to curse your own o blessings. seu próprio Deus e você agora And começa a all these amaldiçoar suas próprias become bênçãos. E problems todas essas coisas agora se tornam instead of problemas, blessings. porque isso, ao invés de ser It becomes bênçãos, se trouble tornam problemas. Agora todas essas instead coisas, of honor. ao invés de ser honroso, It se becomes torna hard difícil, instead pesado, of easy. ao invés de estar fácil. His yoke is easy. Porque o jugo dele é leve And his calling e o chamado is dele easy. é leve. His burden is O easy. fardo dele é leve. His peace A paz dele is good. é boa. We can't lie to Nós ourselves. não Be true podemos to yourself. The word of God is not going to lie a to you. nós mesmos, que o nosso Stop Deus lying nunca vai to mentir yourself. contra você. The Então, devil você para de mentir contra It's você so mesmo. good to get us to start believing and Satanás, lying to ele é tão ourselves. bom nessa estratégia que ele tenta nos fazer crer nessas mentiras. That's what Adam and Eve did. They É began to lie to isso themselves. que ele fez com Adão e Eva. Começaram a They mentir should have ran para out si mesmos. naked and say, Deveriam, God, viram a si mesmos nus. this must be Isso deve ser what you're talking o about. que o Senhor estava falando, Deus. Cover us, Lord. Cobre-nos, Senhor. This is shameful. Isso é vergonhoso. But what did they do? They Mas o que eles ran fizeram? Eles correram and tried to cover their e own tentaram selves. cobrir a si mesmos. David Eles ran correram and tried to think of his e own plans. tentaram criar planos para si mesmos. Come on, let this word Ei, vamos! shake your heart, man. Que essa palavra possa sacudir o seu coração. You should have a smile on your Você deveria face. ter um sorriso no seu The rosto. blessings, the power, the Por glory causa that das God's given bênçãos you. e o poder que Deus tem para você e te deu. Or Ou the devil Satanás is showing you está te mostrando the wrong thing. as coisas erradas. Watch Veja the word of a God. palavra de Deus. Watch Veja the word of a God. palavra de Deus. Because it gets better. Porque isso melhora. Because Fica you melhor. did this. Por que você fez isso? And then David talks back. He says, E Davi fala de volta. Ele responde: and your enemies, the Lord, to blaspheme, and the child also that was born thee shall die. Verse 14. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. And then Então, she had the child, ela teve a criança. and the child became very sick. E a criança ficou muito doente. But David Mas Davi, besought the Lord ele buscou o Senhor on behalf of the child. em favor da He criança. fasted, Ele orou, he went in ele entrou, ele jejuou and lay all night on the e earth. ficou prostrado a noite sobre a terra. And the elders of the house arose and went to E os him, anciões da sua casa se levantaram e foram ter com ele. but he would not. Mas ele Did not eat anything. não quis comer nada. And it came to pass. E o tempo passou. E sucedeu. Everybody say the seventh day. Repitam comigo, no sétimo dia. Something about the seventh day. Tem algo The referente day of aqui. completion. 7 The dias. day of restoration. Dia de completude. The day of De the restauração. number of the church. O 7 referente à igreja. The seven spirits of Os God. 7 Espíritos de Deus. God is so on time and Deus so timely, está isn't he? sempre a tempo, no tempo. But he shall not lie. Mas ele nunca He's not a mentirá. man. Ele não é homem He never lies. para que ele possa mentir. Ele nunca mente. And on the seventh day E no sétimo dia, that the child died, a criança morreu. and the servants of David feared, they were scared to tell E David. os servos de Davi temiam contar que a criança estava morta. For while the child was yet alive, Porque diziam, they spoke unto him. enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele. But he would not hearken unto their voice. Mas ele não atentava à nossa voz. How will then vex himself Como então se afligirá a si mesmo? if we tell him
child died. se contarmos que a criança está morta. But David saw his servants whisper, Mas quando Davi viu que os seus servos estavam cochichando, and he perceived Davi percebeu that the child is que a dead. criança estava morta. David said to the Pelo que servants, Davi disse aos seus servos: is the child dead? a criança está morta? And they said, yes, E he eles is. disseram: And ela está David arose morta. from the earth, Então Davi se levantou da terra, washed, banhou-se anointed e se himself, ungiu, and changed his clothes, trocou de roupa and came to the house of the e Lord, entrou na casa do Senhor and worshipped. e adorou. And when he came to his own house, Então ele veio à sua própria casa and he e quando required, ele solicitava, they set bread eles punham pão before him, diante dele and he ate. e ele comia. Then he said to his servants, Então ele disse para os seus servos: what this that I has done? que coisa é essa que fizestes? I did fast and weep for my child Jejuaste, pranteaste pela criança while it was alive, enquanto ela estava viva, but when the child was dead, mas a criança morreu. I did rise and eat. Agora você levanta e come And he pão. said, while the child is E yet ele disse: alive, enquanto a criança estava viva, what can I tell whether eu jejuei. God will be gracious? E eu pensei: Deus será gracioso To me. para comigo. God will be gracious. Deus to me. será gracioso para comigo. Take this hope today, Ei, pega essa esperança com você, that the child may live. de modo que a criança possa viver. But now that it's dead, Mas agora que ela está morta, God gave him another child. Deus deu ele outro He gave filho. him a king. Ele deu ele He outro restored. filho, restaurou ele como But rei. one thing we can see through the whole book of Uma Psalms, coisa que podemos avaliar, uma palavra que resume todos os livros de Salmo. David was never secure Davi nunca estava seguro. in his authority Na and his sua- relationship with God from that day on. Dali em diante, para com a sua autoridade e relacionamento para com o Senhor. Ele But daily God kept him humble E diariamente Deus o manteve humilde in the process. no processo. And David was still anointed. E Davi permaneceu-se ungido. They say still one of the greatest kings. Ele continuou sendo um dos grandes reis. All these good things. Todas essas coisas boas. But look what Mas veja came about, o que veio. being idle, bored, Do que significa agora estar entediado e Or estar David- ocioso. convincing himself he was tired. Convencendo a si mesmo que ele estava cansado. Nobody got tired Ninguém chega nesse ponto. when they were with the Ark of the Covenant. Quando eles chegam nesse ponto you de go estar through the cansado, scriptures, you'll quando see estão it. dentro da Arca da Aliança, você vê nas escrituras sobre The isso. Ark of the Covenant was the presence of A God. Arca da Aliança é a presença de Deus. My goodness. Meu Deus! Let's read what was in Vamos ler the Ark of the Covenant, because I think a sobre a lot of us Arca forget. da Aliança, porque às vezes muitos de nós esquecemos. What was in the Ark of the O que Covenant? estava na Arca da Aliança? The Ten Os 10 Commandments. mandamentos, That was the purpose que era o propósito to the house para a casa of the two das tablets, duas tábuas and that God wrote the Ten Commandments. da qual Deus escreveu os 10 mandamentos. What does that represent? O que isso representa? The Word of A God. palavra de Deus. What else was in the Ark of the O que Covenant? mais estava na Arca da Aliança? The pot of manna, Maná, o pote de maná, the miraculous o bread pão milagroso that God provided que Deus forneceu for the aos Israelites israelitas in the wilderness. no deserto, It was a place foi colocado inside the ark dentro da arca to remind them para ser, of God's provision. para lembrá-los da provisão de Deus. And where was the provision? E aonde estava a provisão? Wherever the ark would go, Aonde a arca de Deus estava. wherever the cross goes with you, Aonde a cruz vai com wherever você. you go with Onde você Jesus, vai com Jesus. wherever your purpose is, Onde o seu propósito está. wherever your zeal for His house Onde o seu is, zelo para com sua casa wherever está. you have your eye on Quando você souls, tem a sua alma the Great nas almas, Commission na to grande go into all the comissão world, de ir ao heal the mundo, sick, curar os raise the enfermos, dead, ressuscitar preach os the mortos, acceptable year of the pregar o Lord. ano aceitável do Senhor. And these signs will follow E you. estão os sinais onde seguir. Cast out Expulsar demons, demônios, bring salvation trazer to the salvação lost. That's your para os battle now. perdidos. Esse That's agora where the é o ark seu is. propósito. Aí está a arca. And where that E aonde is, essa arca está, so shall he be então too. deve ele também estará. When I was hungry, Quando eu estava com fome, did you feed me? você me alimentou. When I was thirsty, Quando eu estava com did you sede, give me drink? você me deu de When I beber. was in prison, Quando eu estava na prisão, did you visit me? você me visitou. When I Quando eu was estava lost, perdido,
did you find me? Você me We can go encontrou. on and on. E We just podemos have a few continuar things. essa lista. A gente tem When pouquinho I was coisas. naked, Mas quando eu estava nu, did you clothe me? você me vestiu. When I was lonely, Quando eu estava sozinho, did you comfort me? você me confortou. When I Quando eu was estava, me consolou. struggling, Quando eu estava em conflito, did you come and encourage você me? veio e me encorajou. When I lacked faith, Quando eu estive did you bring faith com to a me? fé fraca, When você I trouxe was fé para mim. hopeless, Quando eu estava sem did you esperança, bring me hope? você me trouxe esperança. Oh Lord, when were you any Senhor, of these quando você things? estava em uma dessas You're the coisas, king. ei, You're the king. você é o rei dos reis. Man, Quando you do any você of these fizer qualquer uma dessas coisas in battle, na batalha, you're doing it você está fazendo. unto me. And he says, Você está fazendo isso por mim. and if they needed a reminder, Isso nos lembra. then maybe you need to remind yourself. Talvez você tenha que lembrar a si mesmo. These are trying times, Isso são tempos de conflitos. but there is glorious times. Mas So many people are getting saved Esse é um right tempo now, glorioso, onde muitas all pessoas over the world. estão sendo salvas ao redor do And mundo. God has picked us to be E part Deus nos escolheu of that end time army. para fazer parte desse exército dos últimos dias. And you gotta be thankful. E você Uriah was tem so que estar thankful grato. Urias that he era was grato. on the right side of the battle. Está do lado certo da batalha. And the other thing that was in the ark Outra coisa que estava na arca, was Aaron's rod, a vara de Arão, which miraculously budded que brotou milagrosamente to prove his authority, para comprovar a sua autoridade, was also kept in the ark, também foi guardada na arca. and a reminder against E rebellion. também um lembrete contra a rebelião. And if you look at those three items, Se você olhar por esses três itens na arca, it's Jesus. é Jesus. The bread, O pão, remember he told them, lembra que ele disse para eles? your forefathers ate bread in the Seus pais wilderness comeram pão no deserto and e died. morreram. I provided, Eu providenciei. but I am the Mas living provision. eu sou o pão, a provisão I am the viva. living bread. Eu sou o pão vivo. That you shall eat this E bread se você comer desse pão, and live você viverá and live. e viverá. That's why we try to get you to eat the bread. É o We're que not nós sempre estamos fazendo trying to aqui make you para religious. você We're trying to help comer you pão live. e não fazer de você want you to religioso. live. Queremos que você viva, You to live. que você viva, You to live. que você viva, que você viva. And E Jesus has all authority. Jesus tinha toda a autoridade. They didn't know that was Jesus Eles não sabiam que era Jesus inside of the ark. dentro da arca. And now, E agora, in the Word of God, na palavra de Deus, God Deus wrote on this tablets of stone. escreveu nas tábuas God de himself. pedra. Ele mesmo. Moses didn't write the Moisés Torah não foi like que that. escreveu. God himself Deus, o wrote on próprio that. Deus escreveu na tábua They knew dos that was mandamentos. the Word of Eles God. sabiam que aquela era a palavra de Deus. And Jesus E Jesus became se tornou the o Word of God. a palavra de That became Deus flesh. que se tornou carne. And now writing E agora escrevendo on dentro your hearts. do seu coração. Aleluias. Yes. Aleluias. So, Então, if you Se want to você- win the battle in se your você quer life, vencer a batalha na sua vida, go with the ark. vá onde a arca está. It seems simple, Simples assim? but the devil makes it quite Parece hard. ser simples, mas Satanás faz você questionar. Look what he did to David. A palavra que ele trouxe para Davi. You think David would have took a little vacation from what his heart, mind, and body and soul were created to do? Você acha que Davi, por ele mesmo, tiraria férias daquilo que a mente e o coração dele foi formada para fazer e cumprir? If he would have saw that, Se ele tivesse visto isso, and to get to a place, isso então te leva a um lugar. and this is a high form that's in the church today. Isso hoje é um estado onde muitas igrejas estão hoje. I call it false grace. Eu chamo isso de falsa graça. False grace. Falsa Some graça. call it greasy grace. Alguns chamam de graça abundante. The book of Jude calls it grace and lasciviousness. Outro livro fala dessa graça lascívia. Obrigado. That's why people keep doing things thinking there's no consequences. As pessoas continuam fazendo coisas como se não houvesse nenhuma consequência.
But their heart, the Mas- devil's oppressing their life. Mas o coração deles, Satanás So está there's oprimindo consequences. a vida deles. Sim, há consequências. They might still make it to heaven, Eles podem até conseguir ir para o céu, but we're called to live in joy and mas peace. nós somos chamados para viver em paz e And alegria. seek first the kingdom of Busque God. primeiro o reino de Deus. Uriah was seeking first Primeiro é the kingdom of buscar Israel o reino de Deus. before his own kingdom, E before his own family. ele buscar primeiro o rei de Israel antes do seu reino, da sua família. And I'm not saying the story ended well for Não him, estou falando que o fim finalizou But if David bem, did que that- teve um final feliz, mas Davi fez isso. if David had been doing that, E ele continuou fazendo isso. Uriah's family would still be one, E se ele tivesse feito isso, a família ainda continuaria sendo uma. and his house would be he would be living in much more peace and joy. E ele estaria vivendo em muito, ele Just like teria from the vivido em muito beginning. mais alegria e em paz. The last thing I got, E a última coisa que eu tenho, well, I'm going to paraphrase eu this. vou parafrasear. Remember when David first got anointed? I'm just going to paraphrase this. 1 Samuel 16, 13 through 33. 1 Samuel 16, de 13 a 23. Who called him? Quando ele primeiramente foi ungido, quem chamou ele? Saul had been getting evil spirits, Saul tinha recebido espíritos malignos, but Saul's mas Saul, rebellion and disobedience to God was unrepentable. ele rebeliou contra Deus de forma que ele não conseguia mais David arrepender. had already been anointed, Davi já tinha sido ungido and David was so happy just to serve Saul, e ele ficou knowing the promises, ele ficou tão feliz apenas de servir knowing Saul, all these things. sabendo das promessas, sabendo de todas as coisas. He would come and play because he had an anointing. Ele Everybody vinha- say he had fresh oil. E repita comigo, ele tinha óleo fresco. Fresh oil. Óleo fresco. Saul was anointed, but remember the oil got stale and old. Ele tinha esse óleo fresco. And he said, Ele vinha e tocava. E ele disse, and he came and played ele vinha e tocava for Saul para Saul, right after he had been anointed. mesmo depois de ter God sido, puts him right bem depois de ter sido in the house ungido. that he's one day supposed to take over. E o Senhor já estava ungindo para quando chegasse o seu tempo. He was so excited. Ele estava tão empolgado. He was such a great servant back then, Ele, right? ali, de happened? volta ali, bem no início, ele era um grande servo, Something feliz. happens, right? Mas alguma coisa aconteceu. When we get power, Alguma coisa acontece quando recebemos when we poder, get provision, quando recebemos provisão, when we get quando recebemos a big head, uma cabeça grande, when we get quando self-righteous, recebemos, quando nos tornamos egoístas, we get inward focused. começamos a perder o foco. But look, this is the David that Mas veja, esse é o Davi. wherefore, and then I'm going to skip, and Aí vamos passar it alguns says versos. this, and I have Jesse, Ele fala, eu tenho a Jessé, mighty valiant eu man, a man of enviei war, Jessé, um homem and he's forte de prudent in batalha. all manners. And this was a good dude, E nós temos, uau, esse cara é um cara comely bom, person, humilde. and the Lord is in love with him, E o Senhor o amava. and the Lord is with him, E o Senhor estava com ele. and he has a heart after the E Lord. ele era segundo o coração de Deus. So Saul sent him, Então Saul enviou for Saul sent messengers to Jesse to call this kid. enviou He mensageiros heard about him. para ir buscar este homem da qual ele tinha ouvido a respeito. God set him up E Deus preparou to be together. para que estivessem juntos. And Jesse took an ass of bread and a bottle of wine. Blah, blah, blah. Okay, just skip 20. And 21, David came to Saul E ali Saul 21. enviou a Jessé and stood before him. e Davi veio e estava sobre And he Saul. loved him greatly. E então ele o amou muito. And he became his armor bearer, E ele se tornou então o seu soldado, servant, his helper. o seu servo. And Saul and Jesse, E Saul, let's pray, therefore, he found favor in my sight. então ele achou favor segundo a sua vista. And it came to pass when the evil spirit would come on Saul, E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, that David would take the harp and play, Davi pegava a harpa e tocava, and the evil spirit would depart from him. e o espírito sairia, o espírito maligno sairia dele. Wow, that's Uau.
That's what happens too. Isso é o que acontece When there's a também. strong anointing, Tem uma unção forte a lot of people are que struggling. muitas pessoas têm They just need to call dificuldade, and talk to mas é só chamar, when the clamar. devil's doing it. And all of a sudden, just the Quando communication Satanás vier, under the você anointing, if you're a libera preacher, com a unção. they get set free. Se você But falar if they isso, don't repent or eles vão ser change their heart or libertos. break the cycle, Mas se você não arrepender, what ends up happening is quebrantar o seu coração, just like with para que Saul. o ciclo seja quebrado, assim como Saul, they'd have to like walk everywhere the anointing guy went, or eles it vão comes ter right back on que them. ficar buscando onde possa encontrar a unção, o óleo. The great thing in the New Testament Algo now, incrível sobre o Novo Testamento we all agora have the oil. é que todos nós temos o We óleo, all can make it fresh que again. todos nós podemos ter esse óleo fresco, We all fazê-lo can get- fresco, It renewed. que todos nós podemos ter ele renovado. Everybody stand up. Você pode colocar de pé. And I want to close with this. They say that was David's first psalm. Eles dizem que esse After- foi o primeiro salmo que Davi escreveu After he depois que ele did wrong in the sight of the Lord, his Ele- ways displeased the Lord. pecou contra o Senhor. Psalms 51. Salmo 51. Have mercy on me, Tenha misericórdia de mim, O God, ó Deus, according to thy loving segundo a tua kindness, benignidade, according to the multitude segundo a multidão of your tender das suas mercies. terras misericórdias. Blot out my Apaga as minhas transgressions. transgressões. Wash me Lava-me from mine iniquities. completamente da minha iniquidade. Cleanse me Limpa-me from my do sin. meu pecado, For I acknowledge porque eu reconheço my as transgressions. minhas transgressões. I see what I did. Eu vejo o que eu fiz. I understand Eu my self-righteousness. entendo a minha justiça I própria. Eu understand entendo the murmuring and complaining. que estão I reclamando, understand I'm murmurando. believing Eu lies. entendo que eu estou understand acreditando em mentiras. Eu That entendo I'm speaking what the devil que eu estou wants me to say and falando not aquilo what que your word Satanás says. está querendo que eu diga I e não o understand, que a sua God. palavra diz. Eu entendo, I've Deus, been idle. que eu tenho I'm sido bored. ocioso, I'm complacent. entediado. I'm not winning Eu não souls. estou ganhando I'm not almas. casting Não out estou demons. expulsando I'm not demônios. healing the Eu não estou sick. curando os I'm not enfermos. raising the Eu não estou dead. ressuscitando os mortos. I can see where I've gotten Eu off track. reconheço que eu vejo que eu saí do caminho. Eu saí do caminho. Behold, rota. thou desires truth in the inward parts, E contra ti eu pequei. and in thy hidden parts E contra ti eu thou pequei. shalt make me to know wisdom. E então, ok. Eita. E tu me farás conhecer a sabedoria. Purge me Purifica-me with hyssop, com isopo and I shall be e clean. serei limpo. Wash me, Lava-me and I shall be e whiter ficarei than snow. mais branco do que a neve. Find that song, Deliver Me. Acha essa música para mim. Make me Faça-me hear joy and ouvir a gladness, felicidade, a alegria, that my bones, que os nossos ossos which has been que broken, tu quebrastes may rejoice again. possam se regozijar Make novamente. me Esconda To hear joy, a tua face dos and meus gladness. pecados. hide thy face from my sins. Esconda sua And face blot out dos my meus pecados iniquities. e apaga todas as minhas Create iniquidades. Crie inside of me em mim a clean um heart. coração puro Renew in me a right e spirit within me. renova um espírito dentro de mim, correto dentro Cast not me away from thy de mim. Não me presence. expulses da tua presença. And God's like, E Deus está assim: you won't leave the ark again, will you? você não vai mais largar a arca, vai? He took Ele tirou the power of o God, poder de Deus, the provision of a God, provisão de the Deus, blessing of as God, bênçãos de Deus, the presence of a God, presença de Deus, the word of a palavra God, de Deus, the victories in as God vitórias for de Deus. granted. Ele tirou, and just thought ele desvalorizou tudo He could isso just check out. e achou que poderia agora Anytime fazer he wanted. no automático quando ele quisesse Not when fazer. you're called to be king. Quando Not você when you're agora called é to do chamado mighty things. para ser Not rei. when you're Não called to be a agora quando Daniel. você é chamado para Not when fazer you're grandes called to be a coisas. Não agora que você é Joseph. chamado para Not ser when you're Davi. Não called agora que to você é be a chamado para ser Uriah. José ou Not para when ser you're Urias. called Não agora você é chamado to be para ser like Paul. como Paulo. There's no checking out. Não tem agora passar o cartão e Follow the ark. agora você tem que seguir a arca. Cast not thy presence, Não tire a sua and take not presença. thy Holy Spirit Não from tire me. o seu Espírito Santo de Restore mim. to me the joy of my salvation. Restaura a alegria da minha salvação.
See, you want Você quer God to just take you back to where He found que you. Deus quer que Ele leve você de volta onde Não. Ele te encontrou? Não. You need to get your heart Você precisa back que o seu coração retorne to where He found you. para onde Ele te encontrou. Aleluia. difference. É muita diferença aí. Aleluias. Wow. And uphold me in thy right free spirit. Like Livra-me. where you found me, Leva-me para onde você me encontrou. worshiping with my flags, Adorando com loving the sheep, te adorando com as bandeiras, amando as and ovelhas, just so happy feliz for the anointing pela unção, and the oil that's been poured on my pelo life. óleo que foi sido derramado. Then I will teach transgressors thy way. Então eu ensinarei os Then I'll help transgressores. people Então ajudarei as pessoas. out of their sin. Tirarei-as do meio dos seus Then pecados. I'll Então eu help them ajudarei a eles. see the way of their wrongdoing. Ensinarei os transgressores dos seus caminhos, Then I'll convert os pecadores, sinners. e converterei Deliver me from the blood guiltiness. os pecadores. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. O God, thou art my salvation. Deus, tu és a minha salvação. My tongue shall sing out E a minha loud. língua cantará. So what is he doing? He's O que ele prophesying está falando? Ele está over his own condition. profetizando sobre a He's sua própria speaking condição. those Ele things that está are not liberando essas as palavras though que ainda they are, não existem, como se and existissem, e as he uma remembered vez que ele lembra them to dessas be. coisas serem. Amen. Amém? For thou Aleluia. desirest not sacrifice. Então, você deseja obediência e não sacrifício. I'd give it in a minute. Então, só um momento. Pois tu não desejas Delight not in sacrifício, burnt offerings, senão eu o daria. E tu não te agrades com ofertas queimadas. sacrifices, but what you desire, Mas O o que God, você deseja, Deus, is a broken é um spirit, coração a humble quebrantado, um coração poor in humilde, spirit, contrito, pobre de espírito, a contrite heart. um coração And quebrantado that e contrito. God will not Isso Deus reject, não despise, desprezará, or ignore. rejeitará ou ignorará. Your answers As suas respostas not in your environments, não está no seu contexto, not in your job, não está no seu trabalho, not in your position, não está na sua not in posição, your não calling, está no seu chamado, not in anything, não está em qualquer outro lugar, but in your heart. mas está no seu coração. Do good, Faça o bem, thy good pleasure. faz o bem em teu bom prazer, Build thy Sião. walls of Constrói Jerusalem, tu os muros de Jerusalém, and thou shalt be pleased. e então te Build thy walls of your heart. Guard your agradarás heart, com sacrifícios for de out of it justiça. flows Ele fala agora que do seu Jesus coração Christ. vai fluir Jesus Cristo. Sacrifices of righteousness and burnt Com offerings. oferta queimada e oferta queimada por inteiro. We're just going to close right there. Vamos fechar agora. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. Play the song. Pode passar. If you want God to get a hold of your heart today, Se você quer que o Senhor tome o seu if coração that's hoje, you, se você é essa pessoa if you feel like you're so far away from the que battle, sente que você está tão distante da or the batalha, battle batalha is heavy and hard, está pesada e difícil, then pick up the ark, pegue a arca, pick up the cross, pegue a cruz and follow him. e siga Ele. Simple. Simples. That's the simplicity. Esta é a simplicidade. Deny everything. I had De nothing negar tudo, eu não tenho nada, but the joy of my mas a salvation. alegria da minha salvação. Aleluias. And God, I'm faced again with my weakness, and so I humble myself and I say, help, help, Lord. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, let your will be done. But Father, I am in need. Give
Teach me to forgive. Don't let me hold a grudge. Don't let bitterness take root in me. Above all else, I say, oh, Father, help. Lead me, Lord, into temptation. Temptation around every corner. I'm not strong enough to take it on my own. Can't face it all alone. I need an intervention. I need your